E hoje, no Sobre Carris, estão em destaque as contas da CP, mas há muito mais para analisar já depois disto. Porque a felicidade exige-nos que antecipemos o futuro. O Grupo Leonesa está apostado em fazer do norte de Portugal o lugar mais feliz do mundo para se trabalhar e para se viver. O futuro precisa de locomotivas, de carruagens, de passageiros e de energias renováveis. Por isso promovemos o comboio como um motor que nos liga ao futuro pelos carris do presente. Trouxemos o comboio até Lessa do Balio e agora levamos o comboio até si. Porque as linhas que nos separam são aquelas que nos unem. O Grupo Leonesa patrocina o podcast Sobre Carris. Eu sou o Ruben Martins e comigo, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva, bem-vindos. Olá, viva. Olá. Carlos, a CP fez uma festa porque pelo segundo ano consecutivo teve lucros e aumentou passageiros, se bem que este aumento de passageiros, se formos ler as letras pequeninas, percebemos que as coisas não correram tão bem como a transportadora pública diz que aparentemente correram. Sim, os números não foram famosos, em minha opinião, mas a CP fez aquilo que tinha a fazer, ou seja, puxou por aquilo que lhe era mais favorável, que foi dizer que, em termos globais, a procura aumentou 17%. Mas, na verdade, não foi bem assim. Porquê? Porque esse aumento da procura foi obtido unicamente à custa do grande aumento no Serviço Urbano de Lisboa, que aumentou 23,7%. Extraordinário. Tudo o resto desceu. Portanto, a CP perdeu 3,2% no Porto, 3,8% nos suburbanos de Coimbra e 6% no longo curso, o que é grave. Ora bem, mas foi tanto o aumento nos suburbanos de Lisboa que permitiu concluir, e é verdade, estatisticamente é verdade, que houve aumento de passageiros de 2022 para 2023. No entanto, é preocupante porque é exatamente na CP de longo curso, onde os comboios têm passageiros que pagam mais e onde a empresa ganha mais dinheiro, onde aí de facto o decréscimo foi maior. 6% de facto é muito. O que é que pode explicar isto? Bom, as greves que ocorreram em 2023, também já um bocadinho em parte o fecho da Beira Alta, mas sobretudo, penso eu, a forte concorrência da rodoviária com a Flixbus e sobretudo a Rede Expressos a responderem ao aumento da procura de uma forma muito flexível e bastante concorrencial, e eu penso que é também isso que tem levado a CP a perder clientes. Isto é preocupante e deveria servir de aviso, porque não adianta escrever que tiveram um aumento de 17% na sua procura, porque de facto o que aconteceu foram basicamente os passageiros que beneficiaram do passe, ou seja, sobretudo nos suburbanos de Lisboa, houve mais pessoas a viajar de comboio. Eram muitas vezes as mesmas pessoas, porque tinham o passe, eram pessoas que não pagavam mais por ter feito mais viagens e ainda por cima a CP não é ressarcida por ter que responder a esse aumento de procura sem ter, de facto, poder cobrar esses bilhetes. Conclusão, ou seja, consequência disto tudo, acaba esse aumento de 23% 23,7%, portanto, digamos... Por cada 4 passageiros há mais Exatamente. Mas muitas vezes há o mesmo passageiro que faz várias viagens e não paga mais por isso. E, portanto, isto acaba por gerar comboios sobrelotados, insatisfação, reclamações, sem que a CP seja ressarcida por ter que transportar mais pessoas. E o Carlos falou num pormenor muito importante, já que falavas no Passo Ferroviário Nacional. A CP escreve muito claramente que não foi compensada pelos 5 meses de 2023 do ano passado, em que houve passo ferroviário nacional. E ainda houve uns quantos milhares de pessoas que pediram para aderir a esse passo, que pagaram 49€ para ter direito a andar em todos os comboios regionais durante o mês. E a RCP não recebeu €1 por isso. Luís Montenegro já garantiu que o passo vai ser aumentado muito brevemente, não já no dia 1 de julho, como dita o Orçamento de Estado para 2024, mas será muito brevemente, disse no debate quinzenal desta semana. Mas Diogo, voltando também aqui a este aumento brutal de passageiros nos comboios urbanos de Lisboa,
A CP, apesar deste aumento de passageiros, não reforça o serviço. Nestes novos horários de verão, mais uma vez, volta a ficar de fora, por exemplo, um aumento na linha da Azambuja, com uma ligação a Alcântara Terra ao fim de semana, volta a linha de Sintra a manter o mesmo número de comboios, e no meio disto tudo, como é que é possível aumentar esta procura de tal forma e não se reforçar o número de ligações existentes? Não, basta pensar que nos últimos 2 fins de semana, nós estamos a gravar isto no final de junho, nos últimos 2 fins de semana houve um Rock in Rio, festival que foi organizado no Parque Tejo, a menos de 10 minutos a pé da estação de Sacavém, e durante o dia não houve um único reforço de comboios para aquela estação. Não houve um único reforço. Na ligação até a Zambuja só havia um comboio por hora. E os regionais não param em Sacavém, por exemplo. Não houve uma única mexida. Como é que isto é possível? Os comboios vinham completamente a abarrotar. E depois querem basear grande parte dos transportes entre a Estação do Oriente e Sacavém em shuttles, em autocarros de lagartas. Ora, isto é já para inspiração para um BRT, para os Metrobus que vão começar a nascer com cogumelos em Portugal? Será isso que é? Olha, temos muita gente para apanhar aqui o autocarro, mas vai ter que esperar uma boa meia hora. Enquanto que se houvesse, por exemplo, um ou mais ou 2 comboios por hora de reforço, as pessoas não ficavam certamente meia hora à espera. Chegavam lá, esperavam 10, 15 minutos, tinham um transporte fantástico para chegar num instante ao Rock in Rio. Portanto, a CP, o Departamento de Operações da CP, tem de acordar, porque isto não é aceitável, porque depois as pessoas ficam frustradas e depois não usam a CP com vontade, que é a pior coisa que pode acontecer num transporte público. É não usar as coisas com vontade. Porque depois, se houver maior rendimento disponível, vão é para o carro ou vão por outras opções. Não querem saber do comboio. Há pouco disseste, Ruben, que o passe ferroviário nacional ia ser aumentado, só para precisar que não se trata bem de um aumento tarifário, vai ser alargado. Era alargado. Sim. Passar a poder viajar também com o passe ferroviário nacional em todos os comboios regionais e interregionais e até em alguns intercidades. Mas, mais uma vez, vamos ver se a CP depois é ressarcida pelo seu acionista por ser obrigada a transportar mais passageiros sem que daí advenha mais receita. E mais uma vez estimula a procura pelo lado do preço e não pelo reforço da oferta. E nós vemos que noutros, nomeadamente no setor rodoviário, o que se oferecem são mais ligações, novas ligações, com uma flexibilidade brutal, e que a ferrovia não está a conseguir combater. A CP tem os mesmos horários, basicamente, há décadas, sempre com esta filosofia de horários por destinos e não de funcionamento em rede. São as mesmas horários e destinos, basicamente, há as mesmas décadas, com muito pouca inovação, não há grandes alterações, e depois com aquela velha questão das rupturas de carga, como acontece nas Caldas da Rainha, na linha do Oeste, como acontece em Faro, no Algarve, que são inexplicáveis, mas que a empresa persiste só porque sempre foi assim, e de facto não há aqui um golpe de asa, não há aqui inovação, não há flexibilidade para fazer horários com funcionamento em rede, insistindo sempre nas mesmas origens e destinos. Nós estamos a gravar na véspera de mais uma greve na CP, que mais uma vez condiciona o serviço da operadora, e a paz laboral que se tem conseguido nos últimos meses, mais uma vez, foi por água abaixo muito rapidamente, deixando mais uma vez a companhia com uma má imagem perante os passageiros. Mas, Diogo, os problemas vão muito para aí além isto, porque no ano passado a CP até queria reforçar o número de trabalhadores, mas na prática chegamos ao final do ano e perderam trabalhadores, perderam 15. O que é que se passou? Sim, a CP no ano passado tinha no plano de atividades contratar 369 pessoas e perdeu 15, porque combinaram-se dois elementos, que foram reformas. Há muita gente a sair da empresa por reformas e há até mesmo dezenas de denúncias de contrato, ou seja, pessoas que dizem, olha, quer sair da CP, nem quer saber de indenizações nem nada, só quer sair da CP, e saem, e acabou, é renúncia de contrato, não há cá prémios nem nada. E depois, a CP não consegue contratar. Por um lado, os salários de entrada são baixos,
há pouca flexibilidade, a CP não pode praticar os ordenados que a concorrência pratica, porque a CP é uma entidade pública empresarial e está quase ao nível de uma repartição de finanças de um serviço público. Qual é que é a grande diferença? A CP tem concorrência. Tem a Medway, tem a Captrain, tem a Fertagos, tem dezenas de empresas ferroviárias em todo o mundo e sobretudo na Europa. E neste momento o mercado é global. Porque se a CP não consegue contratar alguém para cá, vai trabalhar para outro país, vai arranjar comboios, vai para o departamento informático, vai para o departamento operacional. Por exemplo, ninguém imagina a TAP. A TAP, por exemplo, não tem este estatuto. A TAP é totalmente pública neste momento, mas é uma sociedade anónima. Tem muito mais flexibilidade para contratar trabalhadores e praticar os salários que quer. A CP, basta lembrar que a CP está limitada a praticar os aumentos como aos funcionários públicos, com o devido respeito por eles. São segmentos completamente diferentes, porque não há concorrência para tratar do cartão de cidadão, ou não há concorrência para pagar os impostos. Aqui é completamente diferente. E qual é que é o problema? Por um lado, a CP gastou menos 8 milhões de euros do que estava a contar em gastos com pessoal. Só que depois, as despesas com a reparação dos comboios também ficaram bastante abaixo. Gastaram-se menos de 22 milhões e meio de euros do que era suposto. Já era suposto, por exemplo, Guifões estar a renovar as carruagens do Intercidades. Não está a acontecer. O Carlos, por exemplo, já escreveu sobre isto recentemente. E isto prejudica a fiabilidade do serviço, a pontualidade do serviço, porque depois há avarias, material circulante. Assim a vida da CP fica muito complicada. E numa altura em que a concorrência está cada vez mais a aproximar-se de Portugal, venha de Espanha, venham os privados em Portugal, a CP está a ficar desamparada. Daqui a 4 ou 5 anos, quando a concorrência estiver realmente aí, assim é fácil para eles, porque se o operador público não tem armas, vai responder com o quê? Com as baionetas? Com fisgas? Não acho complicado. Carlos, a CP efetivamente tem um problema com a capacidade de reter talento, que é assim que se diz hoje em dia, mas na prática, em contratar e reter os trabalhadores. Não é só contratar, já não é só o problema de contratar, como também de manter pagando dignamente aos trabalhadores que já têm. Porque, efetivamente, os trabalhadores da CP e também da IP têm vindo a perder muito poder de compra nos últimos anos. As carreiras estão desatualizadas e, de facto, as pessoas têm razão em queixar-se, porque as pessoas trabalham e têm direito a ter um salário digno, e isso não tem vindo a acontecer, e daí estas greves. Eu compreendo que, por parte da administração da CP, não há grande margem de manobra para poder responder aos aumentos que os sindicatos entendem, porque está limitada até pelo próprio Ministério das Finanças. De facto, quando há greves, as greves de facto têm como alvo, pode-se dizer, mais o governo do que propriamente a administração da CP, mas a verdade é que se não houver funcionários, se não houver trabalhadores na CP, não pode haver reparação de comboios, não pode haver nova injeção de carruagens, arco na rede, não pode haver mais serviços, não pode haver reforço da oferta existente e, portanto, ficamos condenados a uma degradação progressiva do serviço. Ora, se nós queremos, como temos dito aqui muitas vezes, a ferrovia como o modo de transporte que estrutura o território nacional e que é um meio importante de combate às alterações climáticas, é necessário também, de facto, pagar aos trabalhadores que trabalham nos transportes, neste caso nos caminhos de ferro, porque, de facto, sem trabalhadores, nada feito. Diogo, outro dos temas também que tem afetado a CP é a questão dos atrasos, e estes atrasos valem multas. E que atrasos? Houve praticamente 3 em cada 10 comboios feitos pela CP no ano passado não chegaram a horas. O que é que isto quer dizer? Nos comboios suburbanos chegaram pelo menos 3 minutos depois da hora. Nos restantes serviços chegaram mais de 5 minutos depois da hora. O caso mais assustador, eu não encontro outra palavra, é o comboio Celta. Porque o comboio Celta, entre Porto e Vigo, só chegou a horas em 17,7% das viagens. Ou seja, em cada 10 comboios Celta, menos de 2 chegaram a horas. E pelas razões mais estranhas que podem parecer, desde problemas com o comboio, ou problemas com a infraestrutura, ou até mesmo a situação que quem já andou no Celta já terá reparado, é que o Celta tem que mudar de maquinista, porque com as regras europeias, o mesmo maquinista não pode fazer toda a viagem entre Porto e Vigo.
tem que haver um maquinista português a fazer o percurso em Portugal, tem que haver um maquinista espanhol a fazer grande parte do percurso em Espanha e um bocadinho em Portugal. E o único ponto, a única estação em que os comboios se encontram é Viana do Castelo. E basta um dos comboios atrasar-se para a mudança de maquinista ficar atrasada. E eu já vi isto a acontecer. Carlos, tu também já terás visto, Rubén também, quem nos ouve também certamente já terá reparado nisto. Mas não é só o Celta que chega muito atrasado. O Alfa Pendular, que é o único serviço comercial da CP, aquele que supostamente gera mais dinheiro à empresa, porque é o único que não está debaixo do contrato de serviço público, menos metade das viagens chega a horas. E muitas vezes, basta ao Convela variar, a CP tem de devolver pelo menos metade do bilhete, porque o atraso é superior a 1 hora. Mas atenção, Diogo, que o atraso, em grande parte das vezes, deve-se ao gestor de infraestrutura e, sobretudo, aos atrasos provocados pelas obras na infraestrutura. Não é só, Carlos. Mas o problema é que não é só esse. Basta, por exemplo, o embarque dos passageiros não correr como deve ser, porque ainda há muitas estações em que as pessoas nem sequer sabem qual é a ordem das carruagens. Em cada estação perdem 5, 10 minutos. E se vamos somar cada paragem 5 ou 10 minutos, é muito fácil o Alfa chegar 20 minutos, meia hora atrasado. E qual é que é o outro problema? Ora, o contrato de serviço público define um índice de pontualidade de pelo menos 85% para os comboios de longo curso e regionais e de 95% para os comboios suburbanos de Lisboa, Porto e também Coimbra. Ora, como a CP não cumpriu este índice, foi penalizada em mais de 570 mil euros só no ano passado. Como é que a penalização é aplicada? É descontado do valor que tem de receber do contrato de serviço público. Além da questão dos atrasos nos comboios, a CP também foi atrasada porque não houve fiscalização suficiente face ao que está acordado no contrato de serviço público. Aqui a penalização foi de 320 mil euros. A título de curiosidade, houve uma coima de 621 euros porque falhou-se no índice de regularidade. O que é curioso, porque na linha de Sintra há 4 anos que os comboios entre Mira, Sintra, Melessas e o Recio são quase metade do que estão contratualizados. A verdade é que quando um cliente está num comboio parado em plena via, já atrasadíssimo, o cliente não sabe se o comboio está atrasado porque houve um problema na locomotiva, logo a culpa é da CP, ou se houve um problema na catenária ou na sinalização, logo a culpa é da IP. Agora, o que é curioso é que a CP tem que pagar multa quando é responsável pelos seus próprios atrasos. Pelos vistos, não tem que pagar multa quando não é responsável pelo atraso e o atraso advém de outros fatores, porque pode não ser só do gestor de infraestrutura. Pode haver uma colhida, por exemplo, e nesse aspecto a CP tem que pagar indemnizações pelos atrasos. O que me parece, apesar de tudo, é que assim, estas coisas deveriam ser transparentes, deviam ser publicadas, deveria haver de facto um encontro de contas entre os operadores e o gestor da infraestrutura e, sobretudo, o público, as pessoas deveriam saber as origens dos atrasos e poder-se atribuir as responsabilidades dos atrasos para se perceber como é que isto funciona. E há aqui, como sempre, uma grande opacidade. Oh, Carlos, fomos a falar em acerto de contas entre CP e IP. Não me apetece recuar a 31 de julho de 2020. É melhor não fazermos isso. Eu já ficava satisfeito se a CP fosse mais ativa em informar os passageiros sobre as razões do atraso. Ou seja, um passageiro que esteja a bordo de um comboio e mesmo os que estão nas plataformas, nas estações, deviam ser avisados sobre o que é que se está a passar. Se um comboio não aparece, se um comboio está atrasado ou se um comboio está parado em plena via, por alguma razão é. Para que se diga que razão é. É tão simples como isso. Mas esses sistemas estão muito automatizados hoje em dia. É só mensagens automáticas e já não há o chefe de estação a pegar no microfone e a dizer: olha, o comboio está atrasado. Diogo, mas é perfeitamente possível o CCO, os Centros de Comando Operacionais, mandarem mensagens dirigidas. Portanto, é ter uma série de mensagens pré-gravadas por avaria na infraestrutura. A REN faz isso, por exemplo. Exatamente. A REN faz isso. Manda e-mail ao passageiro a dizer o que é que se passa, porque é que o da mesma está forma atrasado. que quando viajamos de avião, somos informados se o avião ainda não descolou porque o espaço aéreo está congestionado ou se vamos chegar atrasado porque não é possível aterrar naquele momento e temos que dar mais uma volta.
rota em redor do aeroporto, ou seja, aí também há sempre informação ao passageiro. Porquê é que isso não se faz nos comboios? Surpresa! É porque é uma viagem muito mais emocionante, Carlos. Bem, outra emoção também é ir a um bar do comboio e, pelos vistos, a CP quer no próximo ano mudar ou pelo menos ter um serviço um bocadinho mais ambicioso de restauração a bordo dos comboios. O que é que está a passar nos bares da CP, Carlos? Eu chamaria isto um compasso de espera, ou seja, o contrato com a New Rail está a terminar e a empresa, em vez de lançar um contrato para mais uns 3 ou 4 anos, fê-lo só apenas para o período entre 1 de agosto deste ano e 31 de dezembro, com um limite máximo de 1,75 milhões de euros para o concessionário que quiser ficar com o serviço, e diz que está a preparar um novo paradigma, a expressão é da CP, para o serviço de bares a partir de 2025. A CP diz que está a considerar um serviço mais personalizado, com produtos de melhor qualidade e menus mais diversificados, incluindo opções até mais saudáveis. E diz que será ainda introduzido um serviço ao lugar com a possibilidade de serem servidas refeições quentes. Portanto, vamos aguardar não por este contrato que foi agora lançado, mas pelo outro que será de mais longo prazo e com estas alterações, para ver até que ponto é que melhora realmente o serviço de bares nos comboios, que de facto não é famoso e tem uma grande taxa de insatisfação. A CP, como toda a gente sabe, tem prejuízo com os bares. A CP paga ao concessionário para poder assegurar o serviço dos comboios. Neste momento o contrato com a New Rail é de 4,4 milhões de euros por ano, mas a sensação que eu tenho é que nem a empresa sabe quais são as receitas. Ou seja, os contratos sucedem-se um bocadinho agarra-se no contrato anterior e replica-se para o contrato seguinte. E eu penso que nem a empresa sabe muito bem quais são as despesas e as receitas desta operação e deveria se calhar sabê-lo, porque os novos contratos deveriam ser um pouco mais afinados. Eu só espero que haja mais variedade de comida quente e fria, porque eu não há muitos meses comprei uma sanduíche no bar de Intercidades e cheguei a casa e a coisa não correu muito bem. Portanto, eu espero que os produtos sejam mais variados, melhor confeccionados e menos comida de plástico, porque senão mais vale ou compro no supermercado ao pé da estação ou então trago de Eu ouvi casa, dizer que o transporte de Carlos casa. Cipriano tem muitas saudades do serviço de restauração no Sud Expresso. Eu acho que nós temos saudades de tudo, do serviço de restauração e do próprio Sud Expresso, mas nem uma coisa nem outra. Enfim. Como eu gostava de ir aos Jogos Olímpicos agora em julho e agosto e apanhar a Sud Expresso. Agora só mesmo de autocarro, Diogo, ou então de avião. Para terminar, temos 2 assuntos também relativamente pendentes. Um deles é a questão do Plano Ferroviário Nacional, que com a mudança de governo ficou ali num limbo à espera da avaliação do impacto ambiental, e depois, agora sabemos que o Partido Socialista quer dar um novo impulso e voltar a levá-lo à Assembleia da República, precisamente para que seja aprovado pelos vários deputados. A questão aqui é que o PS, afinal, quer mesmo, ou pelo menos está disposto a estudar a ferrovia pesada entre Braga e Guimarães, Diogo. É um progresso face às posições dos anteriores governos de António Costa, porque antigamente, nas versões preliminares do Plano Ferroviário Nacional, a ligação entre Braga e Guimarães seria através daquilo que foi designado por Sistema de Mobilidade Ligeira do Cabo de Ave. Isto, honestamente, era mais uma proposta para um metrobus do que outra coisa. E agora o projeto de resolução do PS já prevê que se estude viabilidade e pertinência de se construir uma ligação ferroviária entre estas duas cidades, fechando o famoso quadrilátero do Minho, porque Barcelos e Famalicão têm ligação ferroviária, mas falta ali o percurso Braga-Guimarães, que tem carros até dizer chega. E a questão é, estamos a falar da construção de um troço relativamente pequeno, estamos a falar no máximo de uma dezena de quilómetros, mais coisa menos coisa, mas que pode transformar verdadeiramente a oferta de serviço suburbano da CP e até a oferta regional e até longo curso, porque se fechar ali a zona entre Braga e Guimarães, pode haver uma espécie de serviço circular, que é o comboio sai do Porto,
vai a Braga, desce para Guimarães e depois volta ao Porto outra vez. Ou seja, não é necessário aumentar muito o material circulante, não é preciso meter muito mais comboios, mas é possível proporcionar muito mais serviço sem aumentar drasticamente os custos. Ou seja, podíamos ter ali economias de escala e um funcionamento em rede em que, basicamente, com os mesmos recursos, aumentávamos extraordinariamente a oferta, sem ter que ter o Metrobus. Sim, e se pode assustar centenas de milhões de euros para um troço ferroviário, caramba, mas os benefícios futuros depois e as externalidades que são reduzidas, isso muito estudo será feito, certamente, mas chegar-se à conclusão que vale a pena este investimento pela sustentabilidade. Bom, agora a bola fica do lado do PSD, sendo que pode haver aqui duas reações possíveis em relação à proposta do PS da semana passada de querer colocar o Plano Ferroviário Nacional em debate na Assembleia da República e finalmente aprová-lo. E uma delas, estamos a falar de política claramente, é lembrar que a apresentação de que iria haver um Plano Ferroviário Nacional foi feita pelo então Ministro Pedro Nuno Santos em abril de 2021 e, na altura, o governo PS comprometia-se a que o plano seria aprovado na Assembleia da República em finais de 2022. Ora, o PS foi governo com maioria absoluta até há poucos meses e não fez esse trabalho. E portanto, o atual governo poderá sempre dizer que não temos essa prioridade, vocês puderam ter concluído isso e não o fizeram. Por outro lado, pode ter outra reação diferente, que será a de, tendo em conta que isto é um assunto relativamente consensual, e de facto é consensual, eu diria que as linhas que estão desenhadas no mapa do Plano Ferroviário Nacional, os seus objetivos, as suas intenções, de facto, são consensuais, até porque, como não há nenhuma calendarização, isso facilita imenso esse consenso. O PSD, neste caso, o Governo, poderá de facto pegar naquilo, levá-lo ao Parlamento, a coisa ser debatida e termos finalmente um Plano Ferroviário Nacional. Eu espero que sim e em letra de lei. O que também estamos todos à espera é pela conclusão das obras na linha de Cascais, mas especialmente por uma razão em concreto, é que a oferta está limitada depois do incêndio na subestação do Cais de Sodré. E isso faz com que a oferta neste eixo seja muito, mas muito reduzida em relação à que existia. Carlos, quando é que a linha de Cascais vai voltar ao funcionamento normal? É uma boa pergunta para a IP, que não costuma responder a estas coisas. Mas o operador, neste caso a CP, respondeu ao público que o seguinte, eu vou citar: temos a indicação de que a IP está a trabalhar numa solução que poderá permitir a reposição do nível da oferta anterior em setembro de 2024. No entanto, no limite, o serviço será totalmente reposto até dezembro de 2024. E, portanto, esta é, digamos, a versão que a IP passou para a CP. Ao público, a IP não respondeu às perguntas, a nenhuma das perguntas sobre quando é que prevê, de facto, normalizar a subestação do Cais de Sodré. Isto significa que, neste momento, entre Belém e o Cais de Sodré só possam circular 2 comboios por hora. Porquê? Porque este troço está a ser alimentado não pela subestação do Cais de Sodré, mas sim pela de Belém. E, portanto, neste caso, a oferta da linha de Cascais está muito prejudicada, está reduzida em 30% e, numa altura em que a procura vai crescer imenso durante o verão, isto vai provocar comboios, mais uma vez, sobrelotados e passageiros insatisfeitos. Eu recordo que, uma semana depois de ter ocorrido o incêndio no Cais de Sodré, a IP fez um comunicado em que dizia o seguinte: neste momento não é possível fornecer um prazo rigoroso para a reposição normal do serviço, uma vez que ainda decorre a fase de avaliação detalhada dos danos, pelo que oportunamente será emitido um plano de ação. Ora, este plano de ação nunca foi divulgado. Portanto, a empresa continua com esta prática de não comunicar. Eu, na semana passada, ao referir-me à ausência de celebrações do 25 de Abril por parte da IP, conotava de alguma forma com o espírito cinzento do Estado Novo e mantenho porquê? Porque uma empresa que não se sente no dever de comunicar à população os problemas que existem, nem explicá-los, porque se lhes explicarem, as pessoas compreendem. Agora, quando há uma opacidade total, quando há uma sobranceria tão grande por parte de uma empresa que já se transformou num Estado dentro
do Estado, as pessoas, claro, ficam furiosas, ficam sem compreender. E, portanto, não se entende porque é que eu até acredito que haja problemas para reparar a subestação do Castré. Acredito que haja lá componentes que possam estar obsoletos porque é uma subestação muito antiga e que já não se faz. Mas essas coisas podem e devem ser explicadas, porque nas sociedades mais avançadas, nas democracias mais avançadas, as empresas públicas explicam isto às pessoas. E a IP mantém-se com este cinzentismo e não passa cartão a ninguém. E não acontece só na linha de Cascais com este episódio do Castré. Como já referimos, acontece com a Beira Alta. Não há um prazo anunciado para as pessoas. Não há explicações às pessoas. Já é público que há problemas nos túneis de Trezói e de Mourilhe. Mas a empresa não comunica nada, nunca diz o que é que está em causa, não diz o que é que está a pensar fazer. E, portanto, é ali, é no Oeste, é no Algarve, a empresa não se compromete com prazos, não comunica, basicamente. E mantém esta opacidade e esta sobranceria que não são admissíveis num Estado democrático. Onde é que anda o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas? Porque o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa tem estado tão preocupado com o TGV Lisboa-Madrid, agora de repente está tão preocupado com as paragens de autocarro, mas eu nunca ouvi uma palavra sobre a linha de Cascais, que é uma das grandes portas de entrada diárias na cidade de Lisboa. É que eu nunca ouvi o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre isto. Ruben, já que se for na linha da Beira Alta, a nossa aposta, porque chegamos ao final de junho e só estão 4 pessoas ainda no concurso para tentar adivinhar a data de reabertura da linha da Beira Alta. Portanto, parabéns a esses 4. Vamos ver se não são mais eliminados até ao final. 25% de hipóteses de ganhar uma assinatura. E para terminar, o Carlos Cipriano quer fazer uma retificação sobre algo que disse no último episódio. Carlos. Sim, disse no último episódio que a IP, quando da comemoração do seu aniversário numa festa que fez o entroncamento, tinha feito um comboio especial de Santa Apolónia para o entroncamento. Quero corrigir que foi um comboio especial feito do Pragal para o entroncamento. E ainda bem que o fez, os meus parabéns por isso, e faz todo o sentido. Mas já agora dou também a sugestão de que em próximas visitas à futura linha de Évora-Elvas, em vez de os convidados irem de autocarro até ao estaleiro e depois darem uma volta na Alã para ver a nova linha, que se utilizem os intercidades da CP, que têm paragem no Pragal, que podem ir diretamente até à estação de Évora, onde a Alã, ali ao lado, pode esperar os convidados e depois fazer-se a visita técnica depois de Évora, pela linha fora, até onde for possível. Recordo-me que aqui há uns tempos houve uma visita da Ordem dos Engenheiros. Eu estive a ver o programa, fiz as contas e concluí que até podiam partir um bocadinho mais tarde de Lisboa e chegar um bocadinho mais cedo a Lisboa se tivessem feito a viagem de comboio até Évora em vez de terem ido de autocarro. E assim fechamos este episódio, já agora numa semana em que abre mais um troço de ferrovia, neste caso ferrovia ligeira, a falar do metro do Porto, a extensão entre Santo Ovídio e a Vila d'Este. Haja alguma coisa que esteja a funcionar neste país e que esteja a avançar. Parabéns ao metro do Porto por isso. Um abraço e até ao próximo episódio. Até à próxima. Um abraço para todos. O público fica no ouvido.